meu nome é Luane Violatti, eu tenho 31 anos, sou nutricionista há 6 anos e desde então trabalho com produção de alimentos. Mas nem sempre foi assim. Quando eu fazia ensino médio, eu queria muito trabalhar com publicidade e propaganda, porque eu sempre tive muita facilidade na comunicação. Só que quando eu saí do ensino médio, eu fiz cursinho antes de entrar para a faculdade. E nesse meio tempo eu trabalhei com meu pai. O meu pai, ele é representante comercial e trabalha com produtos de higienização. E como em todo segmento, ele se especializou em indústrias de alimentos, né? E durante o trabalho, eu fazia algumas visitas com ele, e em uma dessas visitas eu conheci como é que funcionava o processo produtivo de uma fábrica, de uma indústria. E desde então eu me apaixonei, eu fiquei muito admirada com aquilo, né? E eu saí desse dia de trabalho, dessa visita em específico, com uma única certeza: publicidade e propaganda não fazia mais parte da minha vida. E aí eu fui pesquisar. Falei, bom, o que eu posso trabalhar, né, dentro de produção de alimentos, né? E aí eu tava entre duas opções. Uma era engenharia de alimentos e a outra era nutrição. Ficou um pouco óbvio, né, o porquê da escolha. Mas enfim, eu formei em nutrição na PUC em 2013 e durante todo o meu processo de graduação eu sempre tive muita certeza daquilo que eu queria, que era trabalhar com produção de alimentos. Eu fui monitora de 2 disciplinas que são bases da produção de alimentos, né? Eu fiz estágio extracurricular. Na minha época, os estágios para a área de nutrição não eram remunerados, então só fazia mesmo por amor à camisa, quem queria aprender, né? E com tudo que estava na faculdade rolando, estágio curricular, TCC, enfim. E nesse processo eu tive um grande apoio, que foi uma amiga minha da faculdade, né? A gente passou por esse processo juntas, eu para a área de produção e ela para a área de clínica, né? E esse apoio nessa época foi muito importante para mim, porque ela mais do que ninguém sabia o que eu estava construindo, e aquilo foi muito importante para a construção de tudo até hoje. Bom, formei e eu comecei a fazer parte das estatísticas dos formados e desempregados. Bom, e não durou muito tempo. Eu fiz meu primeiro cartão de visita, imprimi meu currículo mesmo, assim, simples, coloquei numa pastinha e saí batendo de porta em porta, oferecendo os meus serviços de consultoria. Vejam só, tinha acabado de formar, eu não sabia bolhufas, porque parece que quando a gente sai da faculdade, reseta o nosso cérebro, mas eu já estava ali me intitulando consultora de alimentos. E foi assim até eu abrir meu primeiro cliente, que deu porta para abrir o segundo, que deu porta para abrir o terceiro. E nessa eu não podia pegar mais cliente, porque na época eu ainda dependia muito do sistema público de transporte. E esse processo entre casas, empresas e casa, eu demorava em mais ou menos umas 3, 4 horas por dia. Então eu não podia fazer nada além de me limitar a essas consultorias, a esses clientes. E com essas consultorias eu também continuava prestando serviço para a empresa do meu pai. Eu comecei a assumir algumas contas, né, com relação a essa questão de processos de higienização. Foi onde eu aprendi todo o beabá com relação à higienização industrial. Bom, em 2015 eu passei pela minha primeira crise, né, financeira do país, onde muitos estabelecimentos deixaram, né, a consultoria, porque na visão de todo mundo é uma coisa muito supérflua. E enquanto eu estava perdendo clientes de consultoria, o serviço de higienização estava se fortalecendo. E foi assim durante um bom tempo, né? E aí aquilo sempre martelava na minha cabeça: por que eu não posso unir as duas coisas, né? Sendo que elas se encaixam, né? Boas práticas, que no caso é a produção de alimentos, com a higienização. Foi quando eu tive uma brilhante ideia de chamar umas amigas que também trabalhava com consultoria de alimentos para abrir uma sociedade. E aí a gente acabou descobrindo que precisa muito mais que vontade para ter uma sociedade, né? São muitas responsabilidades que a gente precisa assumir, e eu acredito que naquele momento a gente não estava preparada para isso. E depois que a gente encerrou essa sociedade, né, e eu me vi um pouco perdida dentro da minha área profissional. Porque assim, eu via as coisas se repetindo, eu não via como inovar, e eu me sentia muito preparada para o mercado, mas extremamente desaproveitada, sabe? Eu não conseguia. E eu ficava nessa de trabalhar lá na empresa do meu pai com higienização, né, onde eu aprendi demais, e algumas consultorias. Foi quando eu
me vi extremamente paralisada em 2019 e percebi, ao estudar outras coisas, né, a dar uma vasculhada, né, nos conteúdos que eu não tinha, ou pelo menos ainda não tinha encontrado o que todas as empresas que são bem-sucedidas hoje têm, que é a questão do propósito, né? E aí eu fiquei me perguntando, eu falei, bom, qual que é o meu propósito? Qual que é a minha missão, né, no mundo? Sei lá, no mundo não, pelo menos pra pequena parcela aqui, onde eu tenho contato. E aí eu peguei e fui fazer pesquisas na internet, fui pesquisar o que tinha de assunto relacionado à produção de alimentos, relacionado a tudo que envolve essa área, né? E aí eu descobri que a gente não tem muito conteúdo acessível, né? Em outras palavras, tem muito conteúdo técnico. E eu me percebia nesse impasse quando eu ia me apresentar para as pessoas e falava assim, eu sou nutricionista, e faz uma dieta pra mim? Aí eu falava, não faço dieta, eu trabalho com outra área da nutrição. Mas com que você trabalha? Aí o que era pra ser uma breve explicação virava uma palestra, e aí no final dessa palestra a pessoa falava assim, nossa, eu não sabia que nutricionista podia trabalhar com isso. Aí eu comecei a falar assim, não, realmente, as pessoas acham que a nutrição, ela simplesmente tá focada entre a clínica e o hospital, e não é. Na verdade, a consultoria de alimentos, as boas práticas, ela tá mais no nosso dia a dia do que a gente pensa. Foi através dessa pesquisa e com esse raciocínio que o meu propósito estava ali na minha cara e eu não tinha percebido ainda. E foi quando eu peguei, comecei a colocar isso no papel, né, e transformei isso num projeto que nasce hoje, que é o nutricionista de produção, ou a nutricionista de produção, que é esse perfil que vai levar para a população, que na verdade eu quero conectar pessoas e empresas num único propósito, que é alcançar segurança alimentar e nutricional. E eu quero saber se vocês vêm comigo.